A terceira temporada de Picard acabou se tornando um grande desfecho para o elenco principal da série Star Trek A Nova Geração, aquela antiga dos anos 90. E nesse vídeo eu quero ressaltar alguns dos principais acertos dessa excelente temporada e como talvez ela possa servir até como porta de entrada para essa franquia clássica da cultura pop. Uma franquia que eu sei, pode ser intimidante pela quantidade de séries e filmes, sempre dá aquela preguicinha, de começar a maratonar algo que é tão extenso. Mas como um fã de Star Wars desde criança, que tá super investido em mergulhar no universo de Star Trek desde o ano passado, quando eu assisti todos os filmes e fiz um ranking deles aqui no canal, eu tenho como diretriz primária espalhar as boas novas de uma história de ficção científica bem feita que ainda por cima consegue criar momentos muito emocionantes entre os seus personagens. Fica tranquilo que esse vídeo não vai ter spoilers pesados, mas eu vou falar de elementos da temporada 3 de Picard de um jeito que não estrague a experiência de ninguém. Assim espero. Bom, vamos lá e eu vou direto ao ponto aqui. A melhor decisão criativa da temporada é entregar a história 100% na mão dos personagens clássicos da série A Nova Geração. Eu falo aqui do Picard, a Doutora Crusher, o Riker, o Data, a Conselheira Troi, o Geordi e o Worf. Eles são os protagonistas da trama, e isso foge bastante do que a gente tem visto quando se trata das famigeradas sequências legado, Aqueles exemplos onde você precisa obrigatoriamente passar o bastão de atores antigos, que os fãs adoram, para personagens novos que ainda estão se provando aos olhos do público. O que acontece em muitos casos, a função do elenco original é só essa, emprestar o seu carisma e a sua credibilidade, a sua legitimidade, para que nós, o público, aprovemos os personagens novos. Do tipo, se o Han Solo gosta da Rey, eu posso gostar também. E aqui vale uma observação, esse tipo de estratégia funciona também quando usado direito. Eu não tô aqui para atacar completamente as franquias que escolheram se renovar dessa forma, porque eu acho que dá para contar histórias boas dos dois jeitos, usando o elenco original mais como apoio, mas também desencanando de tudo isso e deixando os velhinhos tomarem as rédeas e brilharem. Esse é o caso dessa temporada, que surge como parte de um movimento interessante de obras que não renegam o passado e depositam muita confiança nos protagonistas veteranos que mostram por que são tão queridos pelos fãs, como o John Wick 4 e ano passado, obviamente, Top Gun Maverick. Assim, ao longo dos 10 episódios, o Picard vai reencontrando os antigos tripulantes da Enterprise D, enquanto se envolve numa história com toques de conspiração e espionagem que, de certa forma, antecipam um pouco do que a Marvel deve apresentar na série Invasão Secreta. Eu não vou dizer exatamente o que, mas quem sabe, sabe. E cara, é extremamente divertido ver esses personagens clássicos interagindo, porque pelo menos dessa vez o roteiro tá à altura, ele corresponde à nossa expectativa de ver essa galera junto de novo, A gente explora muito do humor que existe entre eles, que vem naquela convivência de velhos amigos que se conhecem intimamente, e o resultado é uma boa dose de piadas que surgem muito naturalmente e sempre colocam aquele sorriso no rosto ao longo da temporada toda. Isso também ajuda a capturar um certo charme de Star Trek que devolve até um otimismo que algumas das séries atuais da franquia costumam perder, por serem muito sérias o tempo todo. E eu particularmente sempre prefiro um Star Trek menos bélico, menos, dark, menos violento assim, e mais focado na dinâmica entre os personagens e na exploração. Nem sempre é o caso aqui nessa temporada, Você tem momentos que são realmente pesados, que são muito dramáticos, mas no geral eu acho que eles sempre conseguem equilibrar isso justamente por essa dinâmica divertida, descontraída entre os tripulantes clássicos. Mas fora isso, o roteiro também aproveita para abrir antigas feridas e desenvolver pequenos e grandes conflitos entre os personagens de um jeito que está servindo principalmente a história dessa temporada. Então, por mais que tudo isso complemente o histórico de décadas entre eles, mas nada disso distrai da trama que a gente está acompanhando aqui. E justamente por isso que eu acho que a temporada se mantém acessível até para quem não assistiu tudo que veio antes. Inclusive, eu diria que dá pra ver essa temporada sem ter assistido as primeiras 2 temporadas de Picard, que tinham um tom muito diferente, e que não foram tão bem recebidas pelo público e pela crítica. Dito isso, vale dizer, a temporada é recheada de easter eggs e momentos de fanservice que, pra mim, são completamente merecidos. Se você construiu a base narrativa, se você caprichou no roteiro, nos diálogos entre os personagens, você tem o direito de meter um aceno nostálgico delicioso como o final do penúltimo episódio e saborear esse momento, coisa que eles fazem com gosto.
Bom, mas existe novidade também na temporada e ela tá na combinação de personagens um pouco mais recentes com uma galera totalmente nova que, de novo, né, não rouba a trama dos veteranos, mas pavimenta o caminho para o futuro. E talvez esse seja o jeito equilibrado de passar a tocha, né? Primeiro você tem a paciência de voltar com o elenco antigo e deixar eles vivenciarem uma última grande aventura, e daí sim o elenco novo assume de vez, né? Coisa que Star Wars, por exemplo, não teve tanta paciência de fazer. E eu digo isso como alguém que gosta bastante do episódio 7, gosta com ressalvas do episódio 8 e abomina o episódio 9. E daí que entra a forma bem pertinente como a trama vai fazer um certo confronto entre jovens e velhos no final da temporada. Eu não vou entrar em detalhes porque a ideia é justamente talvez convencer alguns de vocês a darem uma chance pra série, né, caso não tenham visto. Mas o clímax cria um antagonismo entre a geração antiga e a nova que sai um pouco da ficção e reflete também algumas discussões que a gente tem vivenciado aqui na nossa galáxia. Não de um jeito pedante, né, discursivo, que tem sido o caso em algumas obras atuais, mas existe um subtexto que dá margem para uma interpretação interessante, que seria a forma como lados bem obscuros da internet são capazes de cooptar jovens que se sentem isolados e que anseiam por uma sensação de pertencimento, né, e como eles não obtêm isso em casa ou nos círculos sociais considerados saudáveis, acabam encontrando esse preenchimento em discursos extremistas que provocam atos violentos e autodestrutivos. Com isso, a missão principal da trama se torna uma bela metáfora sobre pais resgatando seus filhos dessas comunidades perigosas e despertando eles da falsa sensação de conforto que eles sentiam junto desses grupos. Fora isso, é simplesmente muito legal ver uma galera de 60, 70 e 80 anos de idade chutando bundas vilanescas no espaço. E referenciando também o Retorno de Jedi, cara, sério. E aí eu vou dizer, apesar de essa temporada ser o ponto final na história da nova geração, que eles chamam poeticamente de última geração no episódio 10, eu acho que esse desfecho serve muito bem até como porta de entrada para o universo de Star Trek, né? Porque quando você tem uma franquia do tamanho dessa, que engloba aí uns 60 anos de conteúdo espalhado por diferentes mídias e formatos, é muito difícil virar para alguém e falar, assiste tudo do primeiro episódio lá da série original dos anos 60. Cara, não vai rolar. Então o melhor jeito é que você encontre alguma coisa nessa cronologia gigante que seja boa o suficiente para te ganhar para esse universo, e daí você pode seguir em frente escolhendo elementos do que você curtiu para continuar consumindo. Por exemplo, nessa temporada eles reapresentam os que são vilões clássicos e muito legais da franquia, eu pelo menos adoro. Daí o que você pode fazer é procurar na série dos anos 90 os episódios específicos que envolvem justamente os e ajuda que a série é bem procedural, assim, né? São aventuras isoladas, então dá tranquilo para pegar no meio. E daí em diante você vai montando o seu prato e complementando essa refeição nesse self-service nerd que nos ajuda a atravessar a solidão da nossa existência terrena. A terceira temporada de Picard é uma ótima porta de entrada porque ela é uma ótima história. E mesmo que você perca alguns detalhes, mas a emoção que está sendo trabalhada ali é genuína, é acessível e é absolutamente contagiante. Why am I sensing enjoyment? Mas eu imagino que o algoritmo do YouTube vai ignorar todo esse meu entusiasmo, né? Então eu já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo para ajudar essa nave solitária a continuar indo audaciosamente onde muita gente já foi antes, mas eu quero ir também.